todos os componentes desse fórum, ao FAT, parabéns pela iniciativa, ao ilustre desembargador, presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, minhas honras estar aqui do seu lado, também ao Rosenberg e todos os companheiros, a Lusa, que foi campeã da Série B com muita justiça. Eu quero deixar bem claro, Mauro, que a nível de marketing, quando eu cheguei lá e assumi a diretoria de marketing em 2005, eu pedi que os nossos companheiros no marketing fizessem a primeira grande diferença na missão do marketing dali para frente. Era tratar o torcedor como torcedor, mas mais do que isso, como cliente. O torcedor para um grande time de futebol é um grande cliente. Muitos diretores e antidiretores, porque nós estamos vivendo uma transição, de melhoria de qualidade para esse torcedor, que deseja conforto no estádio, que deseja boa comida, estacionamento, que deseja horário adequado, que deseja profissionalismo, que deseja transporte, enfim, inúmeras coisas na pauta que ainda nós, talvez, andamos aí 20% dessa caminhada. Então nós sabemos que estamos vivendo uma transição. Mas se você começar a entender o torcedor como cliente, você no mínimo faz um plano diretor na sua entidade para buscar esse diferencial. Eu costumo dizer que como um celular, que você tem as marcas Vivo, TIM, Oi, a pessoa quando não é bem atendida, ela muda de bandeira. O torcedor não, ele é cativo. Você não vai ver um corintiano virando palmeirense, nem um palmeirense virando corintiano e assim por diante. Por quê? Porque ele é o amor. Só que nós temos que ter a responsabilidade de não aquele diretor acomodado dizer o seguinte, olha, esse diretor, eu tenho 17 milhões de torcedores, ele pode continuar com você porque o amor fala mais alto, como o Zé falou aqui, como o Santista colocou com muita percepção. Torcedor é torcedor, mas ele pode ser menos cúmplice. E que é ser menos cúmplice? Comprar menos produto, comprar mais do pirata, não ir nos jogos e boicotar na sua inconsciência todas as ações da diretoria. Você quer um torcedor assim ou você quer um cliente? Então nós estabelecemos, Mauro, que nós precisamos ter um plano diretor, porque essa é uma jornada de décadas, de cultura, que passa também pelo nosso torcedor. O nosso torcedor também tem que ter esse entendimento, que nós estamos vivendo uma transição. Eu quero sonhar ainda em poder ver um grande clássico ao lado, torcedores de clubes distintos assistindo ao lado, como na década de 50 e de 60 aconteceu. Claro, com um problema aqui, outro lá, mas seria importante a gente poder conviver com isso. Então, para me finalizar essa minha primeira participação, eu quero dizer que a responsabilidade do dirigente hoje é fundamental. E a responsabilidade dos agentes do esporte também. O futebol é algo também importante para a população e merece segurança pública, organização. Por exemplo, nós vamos ter uma rodada agora domingo, onde nós vamos ter um jogo que vale título e um outro jogo, para não falar dos demais 8 jogos, que vale a classificação da Libertadores. O do jogo do São Paulo e do Santos foi para Mojimirim. Nós não estamos aqui discutindo se é legal ou não é. Por quê? Pela questão básica de segurança. Nós vamos ter que chegar num ponto em que o Estado garanta uma segurança e o torcedor também avance na sua proposta de ir lá assistir futebol. Então isso não é normal. Um clube do São Paulo, um Santos, ir para Mojimirim para jogar, para não poder talvez confrontar nas estações do metrô. Em tese isso é muito ruim para o negócio de futebol. E em tese não, e na prática, e não só na teoria, isso passa por um amadurecimento de dirigentes e torcedores. Nós também temos que ter o nosso grau de responsabilidade nessa mudança. Portanto, eu acredito nessa primeira parte que eu falo aqui, esse jogo do Santos de 4-0 no Corinthians foi no Morumbi, que é importante jogos no Morumbi, importante para a cidade, importante para o esporte brasileiro, e eu sei que o Rosenberg pensa disso. Portanto, nós temos que ter a responsabilidade de levar mais qualidade, mais conforto, mais condições, alimento, transporte. A pauta é enorme. Então eu acredito que nós talvez conseguimos chegar a 20% dessa caminhada, mas vamos prosseguir e vamos avançar. Bom, então vamos com o Luiz Paulo Rosenberg. Deixa eu só sair, o Rosenberg, aqui da minha condição de camarote VIP dessa cadeira branca. Eu acho que o torcedor tem que estar todo mundo sentado no mesmo lugar, uns pagando mais, um pouco menos. E como eu sou apenas um animador aqui de auditório, não vou ficar aqui na cadeira branca. Por favor, Rosenberg, que é o único que, aliás, veio vestido. O que está escrito na camisa, hein, Rosenberg? Que a Copa começa aqui. Bem, eu achei muito instigante que a gente começasse o evento com um filme provocativo. Agora, quem provoca tem que estar preparado, né? Porque eu não sei o que me chocou mais, como economista ou como dirigente do Corinthians. Mas a discordância é total. Para nós economistas, o questionamento de que serviu o consumidor, de que atendeu os seus anseios,
de que preencher as necessidades dele tem alguma coisa a ver com deturpação de paixão, é um contrassenso, assim, vamos dizer que o Papa não é infalível, isso não existe. Então, vamos deixar isso de lado, eu vou me concentrar realmente no aspecto, como nós tratamos no Corinthians torcedor. Então, a gente parte de uma compreensão que a gente desenvolveu no marketing, de por que nós somos diferentes, o que o Corinthians tem de especial. Claro que a gente tenta fazer um bom time, mas uma hora um está um pouco melhor, outra hora está um pouco melhor, nós trocamos jogadores, nós trocamos técnicos, não é aí que está a nossa diferença. Nossa diferença está no sentido que a Fiel tem. A Fiel se sente como uma nação, ela tem um coletivismo raro de existir em sociedade, ela tem uma tolerância ao sacrifício que vem de um conceito de que nós estamos juntos, nós somos unidos, e isso tem que ser trabalhado no marketing. O marketing vive para a Fiel, não da Fiel. Ele tenta adivinhar, prever, conduzir e atender a esse grau de satisfação. A nossa medida de sucesso não é que é o time com a maior arrecadação, não é o time com mais produtos licenciados, não é o único que tem televisão, não é as 100 lojas. É o grau de felicidade do torcedor. E se vocês pudessem fazer uma pesquisa hoje, do grau de felicidade do corintiano, comparado a quase todos os momentos do passado, com o estádio, com o centro de treinamento, com os títulos, com o respeito que a gente conquistou, vocês vão ver que nós devemos estar num dos níveis mais altos disso. E isso vem desse trabalho de respeito, de adivinhar, de prover e de atender. Então, veja, torcedor para o Corinthians são 30 milhões. A gente tem o maior respeito, o maior carinho pelos que vão no estádio. Mas alto lá, eu tenho que atender os anseios de 30 milhões de torcedores. E se você perguntar o que eles querem, é muito simples, eles querem títulos. É essa a função que ele nos dá. Quem está na diretoria do Corinthians é como se fosse um governo encarregado de promover o desenvolvimento. No Corinthians ele tem que dar títulos. E graças a Deus ele tem uma tolerância de saber que títulos podem vir, podem não vir. Mas é o grande desejo. Nada é mais importante do que título. Agora, isso é o que ele quer. O que ele exige? Ele exige diferente. Ele exige um empenho do time doentio. Diferente do Santos, em que a exigência é pela qualidade, pela sofisticação do futebol, é uma tradição que o Santos cultiva, o nosso quer que ele corra até a bola sair pela linha de fundo. Ele quer que, aos 49 do segundo tempo, o centroavante esteja correndo tanto quanto no primeiro minuto de jogo. Então, empenho para o Corinthians é a palavra-chave, é aquilo que, se falhar, dá problema, dá barulho na torcida. Se tem empenho e não tem título, a gente é aplaudido quando foi desclassificado pelo Flamengo na Libertadores, a gente é aplaudido quando perdeu uma série de 10 jogos só com vitórias para o Cruzeiro no Pacaembu, e a gente quase foi linchado quando perdeu para o América recentemente, dando 3 chutes em gol. A outra coisa que ela quer do mundo é respeito e admiração. Ela, como nação, como grupo, como postura, ela espera e ela cobra da diretoria que vá buscar essas coisas. Então, o que a gente faz no Corinthians para maximizar a chance de ganhar título? Primeiro, reconhecer que existe uma correlação entre receita e sucesso. Quanto maior a receita que o clube possa ter, se não existe um imbecil tomando decisão e se não existe um ladrão, provavelmente você vai aumentar a sua chance de ser campeão. Então daí vem o nosso empenho, ir atrás de brigar com a Globo para conseguir o melhor contrato, lutar com a Nike para conseguir o maior prêmio de material esportivo e lutar como doido na hora de vender patrocínio. Porque é o meio, porque é o instrumento de satisfazer os 30 milhões no anseio de obter títulos. Por isso é que a gente faz o CT mais moderno que tem na América Latina, tá? Que não foi o último a ser construído. Mas tem equipamentos no nosso CT que só o Milan tem. É ultimíssima geração. A Alemanha quer alugar desde já o nosso CT para frente. Por quê? Para melhorar a qualidade física dos jogadores e aumentar a chance de ser campeão.
Da mesma forma que essa doutrina nova de acabar com essa história de que técnico é fusível, que se descarta para não ter que jogar a responsabilidade na diretoria, nós mantemos o técnico do jeito que vocês estão vendo. Que no Corinthians um técnico tenha sobrevivido à derrota do Tolima, para mim, uma das maiores demonstrações de que algo mudou na direção do amadurecimento dentro do Corinthians. Por quê? Porque ele disse, tem que ter um plano diretor. Você não pode mudar o curso a cada acidente de trabalho, você não pode ter medo de reclamações e não deixar que o diretor, o presidente, se acovarde e pegue o coitado do técnico como boi de piranha para compensar essa diferença. Blindagem do futebol. No Corinthians, o conselheiro não palpita, o conselheiro não vai no vestiário, só o presidente e o diretor de futebol dialogam com o técnico. Nunca ninguém me perguntou, como diretor de marketing, se contrata esse cara, se não contrata aquele, se demite, se renova o contrato, nada. É blindado porque quem é do futebol sabe a importância de preservar um clima de unidade e respeito dentro do futebol. E claro, se der para você trazer um Ronaldo, você traz, porque aumenta a chance de ganhar o campeonato. Agora, o que nós fazemos em busca do empenho do time? Em criar um clima em que haja uma cobrança quase que natural por desempenho. Primeiro, folha em dia. É profissional. Não adianta eu esperar que um jogador que há um ano atrás não sabia nem onde ficava o Corinthians, vai jogar pela camisa. Agora ele joga e eu tenho condições de cobrança se ele receber em dia. Se eu tiver uma premiação pré-combinada e